Olá, maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de estreia do nosso quadro Bom Dia com História. O tema que eu trouxe para vocês hoje para a gente conversar é sobre curiosidades históricas. Eu trouxe para vocês o primeiro reinado. Então, no próximo slide, a gente vai entender como é que vai funcionar o percurso da nossa postagem. O que foi o primeiro reinado, a independência do Brasil, as guerras da independência, por que o Brasil ele se tornou uma monarquia, o que foi a consolidação da independência, a Constituição de 1824, como é que ficou o desfecho do primeiro reinado e assim por diante. O que foi o primeiro reinado para a gente conseguir compreender o contexto? O primeiro reinado ele é denominado enquanto importante período na história do Brasil. Ele se iniciou a partir da independência do nosso país, que foi lá em 1822. Essa fase teve o seu estendimento até 1831, que foi quando o imperador Dom Pedro I ele abdicou do trono brasileiro a favor do filho Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. O que foi a independência do Brasil? O primeiro reinado ele se deu por meio do resultado direto do processo de independência do Brasil. Ele teve enquanto ponto de partida a transferência da corte portuguesa lá no ano de 1808. Com a ocorrência desses acontecimentos, a gente teve uma série de transformações que aconteceu no Rio de Janeiro, foi crescendo, foi se desenvolvendo, os portos começaram a serem abertos, o comércio começou a se prosperar, de forma com que o Brasil ele deixava de ser uma colônia e ele passava a se tornar parte do Reino de Portugal. O que foi as guerras da independência para a gente conseguir compreender? Conforme muitos acreditam, a independência do Brasil ela não aconteceu de uma forma pacífica por conta de haver províncias que permaneceram leais aos portugueses por conta desse acontecimento. Foi necessário travar uma guerra a fim de fazer com que se garanta a unidade territorial do país. Por que o Brasil se tornou uma monarquia? Após o Brasil declarar a independência dele, os realizadores optaram por se instaurar a monarquia enquanto uma forma de governo no país. Era considerado um caso único na América do Sul em que as colônias espanholas, na parte do continente, elas haviam se tornado públicas. O que foi a consolidação da independência para a gente compreender? Que logo após haver a declaração da independência do Brasil, o Brasil já possuía desafios imediatos a serem superados. Como primeiro desafio, era necessário fazer com que fosse cessado a guerra travada contra as províncias rebeldes, e após o segundo desafio, era necessário fazer com que se fosse garantido o reconhecimento internacional. E, por fim, como terceiro desafio, era considerado importante redigir a Constituição para estruturar o país. O que foi a Constituição de 1824? Que logo após a independência, essa nova nação precisava de uma Constituição, e para isso era necessário se formar uma Assembleia Constituinte, em que viria a ser escolhida pelas eleições. O trabalho da Assembleia Constituinte ele se iniciou em maio de 1823. Houve muitos atritos entre o Dom Pedro I e as suas elites econômicas e principalmente política no Brasil. Como é que ficou o desfecho do primeiro reinado para a gente conseguir compreender bem? Houveram muitos desgastes que estiveram presentes na relação do Dom Pedro I com a grande parte da sociedade, já em especial com a elite política e econômica, de alguma forma, fizeram com que o imperador renunciasse do trono dele a favor do filho, o Pedro de Alcântara. Dessa forma, em 1831, o primeiro reinado ele chegava ao seu fim. Eu trouxe aqui no próximo slide para vocês uma linha do tempo que eu fiz para a gente compreender o que a gente falou durante os slides. Então, o que foi o primeiro reinado? O primeiro reinado foi um importante período na história do Brasil. Ele se iniciou a partir da independência do Brasil, que foi em 1822, e depois, em 1831, o imperador Dom Pedro I ele abdicou do trono a favor do filho dele, o Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. A independência do Brasil ela se deu a partir do primeiro reinado, que se deu através do resultado direto do processo de independência do Brasil e teve como ponto de partida a transferência da corte portuguesa em 1808. São as referências. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Bom Dia com História. Se for qualquer dúvida da postagem, estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.